Fala pessoal, estamos aqui no mais um episódio do Meu Jeito Pode. Hoje recebendo Michele Sampaio, jornalista e empresária. Tudo bem, Michele? Tudo bem, Cláudio. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui no seu podcast. Obrigada. Legal você ter aceitado, né? Parece que a energia nos uniu aqui hoje, né? A gente estava conversando nos bastidores e falando um pouco sobre isso, né? Isso, eu não conhecia você, né? Você também não me conhecia pessoalmente. Eu te conhecia, você não. Da televisão só. Então. E aí, pessoas próximas, né? A gente falou, opa, conheço um, conheço o outro. Quando a gente viu, a gente próximo. As coisas foram se ligando. Mas é assim que é bom acontecer as coisas, né, eu Michele? acredito bastante. Acho que as pessoas que têm a energia parecida, acontece muito isso aí. Acho que uma coisa boa, né? Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso. Acho que nada é por acaso. Acho que o universo conspira e... E aí a gente chegou aqui nesse bate-papo, né? Bom, muito bom. Estou feliz de estar aqui. Obrigada, viu? Mas, Michele, me fala um pouquinho aí da sua trajetória no mundo jornalístico. Eu, na verdade, cheguei no jornalismo depois de indecisões, né? Eu passei por um período bem turbulento, triste, tumultuado da minha vida, que foi ter perdido a minha irmã caçula, né? Eu tinha 17 anos. Não sabia disso. Na época, e ela tinha 15 anos. Foi um acidente de carro, ela estava com amigos, e a gente morava em Curitiba, que meu pai tinha ido trabalhar no Paraná. Nossa. Então, foi assim, um trauma pra gente, uma tristeza muito grande, muito profunda, e a gente voltou de Curitiba do Paraná pra região. E aqui pro Vale do Paraíba. Pro Vale do Paraíba, isso. E aí eu não queria sair de perto dos meus pais, né? E estava vivendo um novo momento e tentando encontrar respostas, me descobrir, redescobrir. Nessa eu fui fazer educação física, saí, fiz um dia de direito, saí, eu tava um pouco... Foi testando. Fui testando, cheguei a prestar publicidade. Que bom que era nova, né? Que quando, assim, as pessoas têm que entender que quando você é novo, testa. Isso. Não tem problema nenhum, testa. Pra justamente chegar lá na frente, você ter escolhido aquilo que realmente te encantou, né? Isso. E nesse ponto, meus pais foram fundamentais, né? Meu pai e minha mãe foram incríveis, porque eu acho que eles perceberam que eu tava num momento um pouco tumultuado de uma escolha profissional, né, muito jovem, passando por um momento muito desafiador na nossa vida, e eles foram super parceiros. Então eu cheguei a entrar no direito e sair, fiz um ano de educação física e saí, e eles sempre falaram, você sempre teve talento para comunicação, você sempre foi uma comunicadora nata, eles sempre falaram isso. Desenvoltura, fala bem e tal. Aí eu acabei numa oportunidade num desfile, conheci uma jornalista, que na época era da Globo Vale, né, ainda não era a afiliada da Rede Globo aqui, a Vanguarda. E aí, numa conversa com ela, eu falei, poxa, eu vou prestar jornalismo. Prestei, passei. Primeiro dia de aula, eu falei, aqui... Se encontrou. No lugar certo. Sim. Aí eu me encontrei no jornalismo. Eu confesso pra você que eu não queria o jornalismo hard news. Eu sempre tive um pé no entretenimento. Eu sempre gostei muito do entretenimento, né? Então, os programas de entretenimento... Que apresentar... Isso. Que é você fazer programas, vamos dizer assim, relacionados à cultura, esporte, lazer, né? Jovens, programas mais jovens. Então, assim, eu gostava muito disso. Né? O hard news, que é ali a notícia do prendeu um, soltou outro, matou outro, que é o acidente, book, né? O dia a dia ali, né? Pra mim era muito pesado, eu não gostava daquele jornalismo. E aí, só que eu comecei a apresentar o telejornal e a me desenvolver, né? Eu entrei muito jovem, acho que eu tinha 22 anos na época, era muito imatura ainda, tinha que aprender muita coisa naquela época. Então, quando eu iniciei na televisão, eu tinha muitas dúvidas, porque o padrão Globo, ele realmente era muito desafiador para mim. Uma menina, estudante, ainda recém-formada, tinha acabado de me formar. E isso era bom? Para você que era jovem? Eu acho que poderia ser menos doloroso. Eu acho que meu início foi muito doloroso, porque eu era muito imatura, não entendia muita coisa, né? Embora eu sabia que eu tinha um talento, né, para realmente estar ali diante do vídeo, escrever, fazer reportagem, apresentar, telejornal. Eu sabia que eu tinha um talento, mas eu acho que foi doloroso demais esse início de carreira. Você tem que se adequar a um modelo que seria o padrão da empresa. E para mim não foi fácil, o começo não foi fácil. Depois você se encaixa e as coisas começam a caminhar melhor, a fluir melhor, né? Eu fiquei na afiliada da Rede Globo, foram quase 17 anos, né? Então... Eu praticamente amadureci ali, virei mulher, virei mãe, tudo ali assim de, né, amadurecer mesmo, né? Passei de menina para mulher, assim, e virei mãe e
casei, né? Juntei, na verdade. É. E aí você vai se desenvolvendo enquanto profissional e pessoa, né? E foi um período muito bacana, muito produtivo para mim, da minha vida. Aprendi muito, conheci pessoas incríveis, fantásticas, que fazem parte da minha vida até hoje, sabe? Então, para mim... E é isso que a gente leva, né? Agradeço muito a Deus, agradeço aos meus pais pelo apoio sempre e também a própria emissora, a Rede Vanguarda, por esse período todo em que eu estive lá de aprendizado, né? Independentemente do que aconteceu, de tudo que eu vivi. Acho que o que fica é o aprendizado, as amizades, né? E eu levo isso para a vida. Não tenho mágoa de nada, sigo feliz com tudo que aprendi lá. E você ter trabalhado esse tempo todo na Globo, te ajudou hoje nesse momento empresarial que você está? Depende da ótica, vamos dizer assim, tá. de como você vai olhar. Se você for olhar, por exemplo, para treinamentos que eu dou esses treinamentos voltados para performance, desenvoltura, para comunicação, ajudou muito. Por quê? Porque eu aprendi na prática a me desenvolver enquanto comunicadora, né? Se você for olhar por esse aspecto, sim. Legal. Agora, enquanto empresária, não. Nada. Porque eu não tive contato com gestão, não aprendi a fazer gestão, não aprendi financeiro, nada. E você, quando vira empresário, dono de uma empresa, você tem uma gama de áreas para você olhar. Tem outros skills para desenvolver, né? Totalmente, né? Então, assim, eu acho que com relação a soft skills, né, que é realmente a inteligência emocional, a habilidade de lidar com o outro, de gerenciar pessoas, e isso é uma coisa um pouco mais natural, que veio pela minha facilidade dessa comunicação interpessoal, de criar relacionamento com as pessoas, de ter uma boa comunicação interpessoal. Então isso eu já carregava comigo. Era mais fácil, né? Quando você assume um cargo assim que tem mais ligado à gestão, que é mais ligado à gestão. Em contrapartida, né, você gerir uma empresa, olhar para o financeiro, para o fiscal, né, você olhar para a gestão das pessoas, geral, né? Para o planejamento, para a organização, isso nada, né? O período meu de televisão, quer dizer, eu corri atrás de estudos. Esse período te ajudou a criar os produtos hoje que tem dentro da sua empresa. Isso. Alguns dos produtos. Outros, vamos dizer assim, quando a gente fala de performance de comunicação, então eu tô aqui com o Cláudio. Eu quero trabalhar a melhor performance de comunicação então vamos lá. Cláudio. Você avaliando o Cláudio aqui. O que o Cláudio pode... Gente, sabe por que eu chamei ela, na verdade? Para ela me ajudar nisso aí, tá? Porque a gente tá aqui no podcast, vocês veem eu falando, às vezes precisa de uns toques, né? Então agora ela vai falar. Não, então quando a gente fala mesmo dessa postura de comunicação, né? Então quando a gente fala de imagem, de vestimenta, de olhar, de voz, entonação, gestual, tudo isso eu aprendi muito na televisão, né? Foram quase 20 anos praticamente aprendendo a melhorar a sua entonação, sua voz, agora, Michele, fazer pausas. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Rodrigo, ele fala que a minha voz, às vezes, é uma explosão. O que eu devo fazer para segurar essa explosão, entendeu? Ó, eu não sou fonoaudióloga. Eu vou te indicar uma boa, apesar de você ter uma ótima fonoaudióloga em casa, né? Então, que é minha irmã. Sua irmã, né? Que é fonoaudióloga. A gente fala muito isso, né? A voz, ela empodera demais as pessoas, né? Então, se você tem uma pessoa que o tempo todo fala assim... Entendi. Não tem tanta expressividade, o mesmo tom para baixo. Aí, então, já não gera interesse. E se você tem uma pessoa também que o tempo todo fala, gritando, né? Isso também gera um incômodo. Tem que ter um certo nivelamento. Isso, você saber dosar a sua voz, você saber usar as pausas nos momentos certos, né? Então, qual é o momento certo que eu posso usar uma pausa e destacar o que eu quero falar? Você saber usar ênfase. Então, por exemplo, eu falo isso muito para pessoas que a gente treina em empresas. Vou fazer uma apresentação corporativa. E aí a pessoa vai lá e fala, a gente teve uma economia de 10 milhões de reais ano. Opa, peraí, se você está fazendo uma apresentação de resultado na empresa e você teve algo positivo, destaca isso, né? Então, eu tive uma economia na empresa com essa atitude, com essa mudança que nós fizemos na planta, enfim, na produção, de 10 milhões de reais. Então, isso é ênfase, né? Então, quando a gente fala para as pessoas no meio corporativo, que a gente atende muitas empresas, é você saber usar a ênfase para destacar... A entonação da voz, o momento de você destacar uma certa informação. Para destacar o seu discurso, para valorizar aquilo que você quer falar, né? Então, bem legal, Michele. Então, quando trata dessa questão mais de performance, de comunicação,
Sim. Só que tem outro ponto que a gente trabalha a comunicação para liderança, que lida muito com soft skills, né? Então, inteligência emocional, né? Como você ter uma boa comunicação interpessoal, né? Como você lidar melhor com pessoas totalmente diferentes umas das outras, né? Que passa muito pela liderança. Então, essa comunicação para a liderança também faz parte dos nossos treinamentos. E aí a gente foi buscar outro escopo de conhecimento. Então, a gente foi para a área de desenvolvimento humano mesmo, né? Estudar neurociência, estudar programação neurolinguística, a gente foi buscar a formação de coaching, né? Então, tudo isso a gente foi trabalhar para a gente ter recursos para trabalhar a comunicação enquanto desenvolvimento humano. Por isso que ampliou esse nosso leque. Então, quando a gente faz esse trabalho, ele é muito personalizado. Quer dizer, uma pessoa que está na empresa, ela tem uma certa dificuldade, é um gestor, às vezes você está precisando desenvolver esse skill em você. E você sabe que você só não foi para um step superior porque você tem esse gap. Então, vocês trabalham esse gap nele. Do tipo, eu não consigo fazer a apresentação que eu começo a ter calafrios. Igual outro dia, eu estava num restaurante de um grande amigo meu, conhecidíssimo aqui no Vale. Só foi eu falar para ele, eu vou te levar no meu podcast, ele começou a suar. Sim, tem gente assim. Entendeu? Então, é esse tipo de trabalho que vocês fazem. Então, quando você fala a parte mais psicológica, então você foi procurar esses skills para justamente oferecer para os empresários. Também. Então, por exemplo, quando a gente fala de comunicação para liderança, o que eu mais vejo nas empresas, a gente atende muitas multinacionais, é você ver pessoas tecnicamente excelentes, mas na hora do comportamento, na hora do lidar com o outro, na hora de liderar pessoas, há muitas falhas. E aí vem a reclamação, e aí o que a empresa faz? Nos contrata para desenvolver um acompanhamento, um treinamento com essa pessoa. Eu já fiquei com pessoas, eu tenho pessoas até hoje, 1 ano e meio com a gente, 2 anos, que 7 bacana. Anos. Né? Então a gente tem... Quer dizer, que é um trabalho contínuo. Você faz um planejamento, meio que um planejamento estratégico para a pessoa. Isso. E aí tem os steps que ela deve seguir aí. Então, você vai perpetuando isso aí. E eu já vi pessoas serem desligadas por questões comportamentais, pessoas que não avançaram, pessoas que não queriam fazer, pessoas que fizeram e falaram, nossa, eu não sabia que era isso. Abriu a cabeça. Abriu a cabeça. Então, a gente trabalha muito no meio corporativo. Assim, acho que eu já treinei até hoje, sei lá, de quase 3.000 pessoas já. Em grupo e individualmente, né? Quando a gente fala em grupo, são treinamentos que a gente tem palestras e treinamentos. Então, palestras de 1 hora e treinamentos de 2, 4, 6, 8 horas. Né? Então, a gente tem treinamentos, dependendo do escopo. É como se a gente tivesse uma prateleira aqui de ferramentas de comunicação para performance, comunicação para liderança, né? Como se a gente tivesse aqui uma prateleira. E aí, no caso, por exemplo, do Cláudio, ele precisa melhorar a comunicação com os liderados dele. Então, eu vou aqui e busco aqui a comunicação assertiva, a inteligência emocional. O que eu busco desse escopo? Ele precisa melhorar a performance dele para apresentação. Chega na reunião de planejamento, o Cláudio tá todo desorganizado e a performance dele lá embaixo, sendo que eu sei que ele é um cara bom. Aí eu vou e busco aqui a parte toda de performance, de oratória, você entendeu? Então, isso é como se fosse uma prateleira e você busca essas ferramentas e recursos para trabalhar o outro. Michele, tem muita autossabotagem quando você entra numa empresa e vê isso aí, a pessoa se autossabota? Tem por falta de conhecimento, né? São as nossas crenças limitantes, como a gente fala, né? Então, a gente percebe muito isso. A gente já atendeu pessoas totalmente desacreditadas em si próprios. Às vezes precisava de um gás de autoconfiança, né? E quando a gente fala de confiança, a gente fala de comunicação, né? Então, quando a gente fala do gerar e criar confiança, não só confiar você em si próprio, confiar no outro e dar confiança ao outro, né? Então, tudo isso passa pela comunicação. Então, quando a gente fala de confiança, a gente fala de comunicação. Então, independentemente se eu confio em mim mesmo, se eu confio em você ou não, e você em mim, isso passa pela comunicação. Então, quando a gente tem algo assim, às vezes a gente precisa trabalhar pontualmente a pessoa. Os nossos treinamentos passam 100% por autoconhecimento. A gente tem um trabalho muito personalizado. Nossa, muito bacana. Quando a gente vai fazer um trabalho em grupo, você vai dar um treinamento para 100, 200,
300 pessoas, né? Qual que é o foco desse treinamento? A gente faz a leitura toda, né? O que esse grupo está precisando, né? Quando é individual, aí a gente faz um mergulho profundo, né? Naquela pessoa. Qual que é a necessidade dela e por que aquilo está acontecendo ali na empresa? Os casos que a gente mais pega são pessoas são pessoas talentosas, tecnicamente boas, mas que elas deixam a desejar demais nessa relação interpessoal, que é essa relação com o outro. Ou elas são grosseiras demais, ou elas são arrogantes, ou elas são ríspidas, né? Ou elas não têm trato para lidar com o outro. E aí a gente passa muito por isso. Esses são os principais casos. Ou porque a pessoa está subindo de cargo e precisa ter uma postura melhor, desenvolver uma postura melhor enquanto líder. Né? Então a gente trabalha muito com esses casos. E depois desses treinamentos que você dá, você já chegou a receber um feedback? Você falou, nossa, mudou minha vida. Isso não, é o que a gente mais recebe. É impressionante. E aí você fala, nossa... A tal pessoa mudou, né? Não, político a gente treina bastante político, a performance do político, e às vezes é algo muito intenso. Vou te falar por quê. Eu acabei de dizer para você assim, que a gente faz um trabalho contínuo e eu já te explico por quê. E o político, ele procura a gente aos 45 do segundo tempo. E aí você tem que treinar muito em um espaço curto de tempo. É como comunicação, é como se você quisesse perder quilos e fosse para academia. Sim. Então você não vai perder 10 quilos em um dia, em 2 dias e nem em 5 dias. É um processo. Tem que ter uma constância. Então tem uma constância. E aí o que acontece? Poxa, se você for na academia direitinho, com regularidade, e você atacar outras áreas, alimentação, beber água, tudo isso, você vai conseguir atingir o seu objetivo. A comunicação é exatamente isso. Quer dizer, você faz um plano para a pessoa exatamente. Você faz um plano para a pessoa focado realmente nela, né? Qual é o objetivo dela e, claro, da empresa, quando tem uma empresa por trás. Né? Então, quando só a pessoa nos procura, a gente foca nela. Mas a maioria são as empresas que nos procuram para dar esse atendimento para a pessoa. E aí a gente passa a trabalhar aquelas skills que ela precisa desenvolver. O que dentro da comunicação dela ela precisa melhorar? Tem gente que é assertiva demais, tem gente que é ríspida demais, tem gente que é mole demais, não consegue ter liderança na comunicação, usar a comunicação a favor da liderança. Então, assim, a gente precisa trabalhar e personalizar de acordo com o objetivo. Então, assim, já vi pessoas, assim, mudarem demais em um espaço curto de tempo, e elas chegam nos dando esse feedback. Nossa, fulano reparou que eu tô falando melhor, fulano reparou que eu tô sendo gentil, que eu tô cumprimentando a pessoa. Fulano, a gente percebe isso. Teve um cara muito bacana que a gente treinou numa empresa multinacional, e que ele, depois que fez esse treinamento, quando ele começou, eu e o meu sócio, Marcelo Espanha, nós estávamos envolvidos nos treinamentos dessa equipe, e nós nos conversamos e falamos, puxa vida, esse cara não vai evoluir no tempo que precisa, era um tempo muito curto. Mas ele foi tão dedicado, que ele nos surpreendeu e evoluiu muito. Aí quando acabou o treinamento, ele falou assim, eu sou outra pessoa. Se eu soubesse disso tudo, desse poder que vocês me deram, eu teria feito isso antes do meu casamento e evitado um monte de briga com a minha esposa. Olha só. A gente deu risada. E assim, ele cresceu muito, assim, a comunicação dele desenvolveu pela dedicação. É o caso da academia. Talvez você não consiga em uma semana perder os 10 quilos, mas você consegue perder 3. Tem que ter uma continuidade, isso, né? Para isso vocês estão aqui, justamente. Para ajudar essas pessoas. E eu vejo muito isso, Michele, a questão de você ter uma metodologia para seguir, entendeu? Às vezes as pessoas, elas pegam um livro, pegam alguma coisa no YouTube e tal, mas precisa de uma empresa séria para justamente direcionar como vocês fazem, entendeu? E fazer um plano para essa pessoa. Isso é importantíssimo, porque você tem um planejamento estratégico para a pessoa e focado no objetivo dela. E você vai, na verdade, usar as ferramentas assertivas. Com certeza essa pessoa que você falou agora aqui, ela não teria atingido talvez o objetivo dela se ela tivesse pegado outros tipos de treinamento que não fosse de uma empresa séria, né? Nós criamos a nossa própria metodologia, né? Então, quando eu falo nós criamos a nossa própria, é uma junção de aprendizados e que tipo, esse deu resultado, esse fez sentido. Então hoje a gente sabe o que usa, o que aplicar para cada tipo de pessoa ou empresa que nos procuram, né? Então o Grupo Comunicarte, ele vai fazer 10 anos no ano que vem.
Que bacana. Então, a gente atuava no período que nós estávamos... Fazer uma festa, você gosta de festa, não gosta? Gosto, então, e eu quero fazer. Tá então, eu falo isso porque, assim, nós, quando começamos lá atrás, eu e o Marcelo, nós atuávamos na televisão. E nós não podíamos aparecer tanto. Então, a gente só atendia o corporativo. Então, a gente começou a abrir portas em empresas multinacionais, né, empresas grandes, porque a gente não podia, a emissora não nos permitia aparecer, dar uma palestra, vincular a nossa imagem a uma outra empresa. Era uma política da empresa. Isso. E vocês não poderiam... vocês assinam isso. Aí a gente começou a atuar nas empresas. Por quê? As empresas me ligavam muito para fazer mestre de cerimônias. Sim. Ligavam para o Marcelo, vocês fazem um vídeo? Aí a gente começou a falar, não, olha, mas eu tenho isso, tenho aquilo. Então vem. Batemos em muitas portas, né? Deixa a gente te apresentar isso, a gente faz isso, palestra, treinamento. E a gente começou a ver que as demandas eram parecidas, que os pedidos eram parecidos e que a gente tinha que ter na nossa prateleira alguns produtos. E aí a gente foi construindo esses produtos. Aí então, você hoje, criou essa metodologia justamente para aplicar com essas empresas. Hoje no digital se fala, você tem que ter uma esteira de produtos. Os nossos produtos que a gente tinha na prateleira lá atrás, né? Então hoje a gente vê o que encaixa para qual pessoa e para qual empresa. Então, assim, a gente tem objetivos. E eu vibro muito com as pessoas. Então, o meu objetivo é simplesmente fazer o Cláudio chegar até o final do ano sem ter qualquer problema de relacionamento com o time dele. Então eu vou estar com você lutando até o final do ano nessa busca para você ter uma comunicação melhor, uma comunicação mais gentil, uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais positiva, né? Eu vou trazer ferramentas para você, para a gente atingir esse objetivo juntos, né? Então esse é o principal. Então quando a pessoa consegue, é uma vitória nossa. E quando a pessoa não consegue, a empresa desliga a pessoa. Pra gente é muito triste. Traz satisfação também você ver a evolução da pessoa, né? Traz porque, assim, a pessoa fica extremamente grata, né? E você também fica grata a Deus, ao universo, porque você fala, poxa, que bom que eu ajudei essa pessoa a se manter no emprego, a abrir a mentalidade dela para algo que ela não estava enxergando, a ser mais gentil, a ser mais positiva, a fazer mais... o bem ali para as pessoas no entorno dela. Então, assim, isso é muito gratificante, né, em todos os aspectos. E, Michele, você acha que dentro dessa jornada sua, que já passou por várias empresas, você acha que assim, a parte da saúde mental, ela também tem uma pitadinha aí que pode ajudar também a pessoa? Eu, assim, sou super a favor das empresas terem um apoio psicológico e um apoio específico para cada área que aquela pessoa precisa atacar, né, entre aspas. Então, eu vou dar um exemplo meu na prática. Eu já atuei em conjunto com psicólogos nas empresas, né? Então, assim, vou te dar um exemplo de um caso em que eu atuava na parte de comunicação, melhorando a comunicação daquela líder, daquela pessoa, e em paralelo havia um acompanhamento psicológico daquela pessoa, né? Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? Não é um trabalho, você não exime o trabalho de um psicólogo, muito pelo contrário, né? Então, você tá ajudando, é como se você fosse um treinador mesmo daquela pessoa, como se você fosse o personal trainer. Então, eu falo... Quer dizer, você também consegue identificar se a pessoa está tendo algum tipo de problema, e você pode ter a abertura de falar com quem te contrata e falar, a gente precisa de uma atuação de um psicólogo aqui também para agregar o trabalho que a gente está fazendo. Isso vocês fazem, então? Sim, a gente faz bastante até. A gente já fez diversas atuações em parceria com o acompanhamento psicológico mesmo, né? E outra coisa que a gente fala, assessor, né? Às vezes a gente vai dar treinamento, principalmente quando é a questão política, né? Mas o assessor pode acompanhar? A gente fala, deve, porque você que vai estar no dia a dia, você que vai estar ali na prática, vendo se ele está fazendo, executando. Você que é o professor que vai estar ali, ser o dono da academia ali, que vai estar ali em cima dele, vendo se ele está executando, fazendo certinho, né? Então, a gente faz muito isso, porque de nada adianta eu vir aqui, te dar um treinamento, você não colocar em prática, você não vai evoluir, e aí você fala, não adiantou nada aquele treinamento que eu fiz sobre comunicação e performance no vídeo. E claro que ajuda, mas você precisa colocar em prática, fazer. E aí, quando eu fiz para você um pouco essa relação com a academia, é exatamente isso. Se você deixa de lado, né, de praticar, de exercitar,
você vai regredir, você vai engordar, você não vai atingir seu objetivo. A comunicação é a mesma coisa, né? Então, você não evolui, você não atinge seu objetivo, aí você pode perder o emprego se o caso estiver relacionado a isso. Você pode perder oportunidades se tiver relação com a comunicação. Quanto mais você pratica, mais habilidade você vai ter. E isso você vai cada vez mais desenvolver a sua comunicação. Você vai melhorar seus relacionamentos. Então, assim, isso eu aprendi muito com o professor lá atrás. E eu repito essa frase porque eu acho ela fantástica. Então, olha ali e fala. Olha ali e fala a frase. A qualidade dos seus relacionamentos está diretamente ligada à qualidade da sua comunicação. Vou repetir, a qualidade dos seus relacionamentos está diretamente ligada à qualidade da sua comunicação com aquela pessoa. Então, pessoas que você tem problema de comunicação, né, que você fala, puxa, minha comunicação com essa pessoa não desenvolve. Você tem problema com a pessoa. Então, você não tem um relacionamento bom. Normalmente tende a ser. Como é que você identifica isso, Michele? Igual. Por exemplo, você quando tem uma comunicação com o outro e que essa comunicação flui, né, e que você vê que de fato o gerar confiança, essa troca, esse é o primeiro ponto. Né? E aí você vê, poxa, por que eu não consigo ter tanta amizade? Será que você não é arrogante demais? Será que você não é fechado demais? Tudo passa pela comunicação. Por que eu não consigo me manter nos relacionamentos? Olha para sua comunicação. Será que você não é, olha só. Será que você não é impositivo demais? Olha só o produto aí, hein? Olha só, hein, Michele? Você tá vendo? Mais um produto. Então, assim, de verdade, se você pega uma pessoa que você não consegue ter uma boa comunicação. Como é a sua relação com aquela pessoa? Não é uma relação de uma qualidade saudável, vamos dizer assim, né? Então você fala, puxa, de fato, com quem eu tenho uma relação boa? Por exemplo, eu tenho uma relação excelente com a minha filha, a minha comunicação flui, eu a entendo, ela me entende. Então você vê que está relacionada à comunicação. E aí a mesma coisa, puxa, eu tenho um desafio, não consigo dialogar com meu avô é muito negativo comigo. Traz qualquer pessoa, puxa, no meu trabalho, meu colega de mesa aqui, a gente não topa, para mim é um desafio todo dia sentar do lado dele. Tá ligado à comunicação, né? Então, assim, há recursos e ferramentas para você construir uma relação de maior confiança, uma relação mais sólida. Para a pessoa se abrir também, às vezes, né? Então, às vezes a pessoa fica já vai com o escudo perto de você, né? Isso. Pega aquele escudo e tem aquela proteção, porque ela tá, na verdade, esperando que você ou faça ou fale algo para ela. Sim. Talvez também esse bloqueio que a pessoa tem, você fala, não, peraí, já vou ir armado, né? E eu falo que a falta de comunicação, muita gente fala assim, às vezes, né, quando a gente fala do silêncio, às vezes o silêncio comunica. Sim, o silêncio comunica, mas às vezes o silêncio, ele pode ser perigoso, né? Porque às vezes exige a comunicação, né? Aquele momento exige. Às vezes é uma comunicação desafiadora que você opta pelo silêncio. E sendo que você tem que optar pelo diálogo naquele momento. Então, nem sempre o silêncio, ele é tão produtivo e tão poderoso. Mas Michele, isso que você falou é importantíssimo, porque algumas pessoas aí que eu tenho até de alguma forma auxiliado, eu falo exatamente o que ela deve consertar. E às vezes as pessoas, elas, lógico, de uma forma totalmente, pelo menos eu acho assertiva. O porquê que eu acho assertivo? Depois elas me dão feedback. Cláudio, aquilo que você me falou me fez mudar, entendeu? Então, acho que esse lance da comunicação, igual você está falando, é muito importante você falar para a pessoa, entendeu? Até isso que a gente está conversando aqui e outra forma como você fala também. Sim, não, completamente. Eu falo muito isso, sempre falei pro meu marido, eu brinco que eu falo assim, que a vida toda eu trabalhei com comunicação e o meu grande desafio com meu marido é a comunicação, eu falo para ele. Porque assim, ele tem essa comunicação, ele vem do futebol, né? Que é essa comunicação que é aquela mais masculina, mais agressiva, sim. Né? Da beira do campo, do falado, né? Aquela coisa, né, que eu falo para ele que é emoção. E às vezes a gente precisa ter essa inteligência emocional para comunicar. Nossa, você falou tudo, inteligência emocional, Michele. Isso, para comunicar da maneira adequada com a pessoa
com aquela pessoa e com aquela situação. Então você tem que ter essa leitura do outro e ter essa leitura de ambiente para você ter uma comunicação correta para aquele momento, para aquela situação, para aquela pessoa. Então você precisa trabalhar muito o seu emocional e essa leitura do outro, porque às vezes você faz o outro, você se permite que o outro tire você do seu eixo. Né? Sim. E é você que está permitindo isso. É um desafio, porque a gente sabe como é essa relação com o outro, como ela é desafiadora, né? E passa muito por esses julgamentos, pela nossa vivência, pela nossa experiência, isso que pelos você nossos falou aprendizados. É importante. O julgamento, as pessoas, às vezes elas têm medo do julgamento. Isso. Né? Quando a gente fala de performance de comunicação, a gente fala muito disso, né? Muitas pessoas não querem estar ali na frente falando, apresentando, se expondo, porque elas estão preocupadas com o julgamento do outro, né? O que ele vai pensar, o que ele vai achar, ele vai me julgar, que eu sou burro, que eu não sei falar, que eu não sei, né? Então passa muito por isso. Mas eu falo também, esse julgamento que a gente faz sem um diálogo, né? Sem permitir o diálogo. Às vezes é um diálogo, uma conversa desafiadora, um diálogo realmente desafiador, e que você precisa ter essa leitura, né? O que eu preciso falar? Qual é o momento certo para eu falar? Como eu posso falar com essa pessoa para gerar menos ruído e para a gente se aproximar, não se distanciar, né? Então a gente fala, a Olga Curato fala muito isso, construir pontes na comunicação, né? Sim. Então é como eu chego ao outro, né? E o outro também me acessa com respeito, com gentileza, né? Com bom trato, né? Com tudo isso. E isso passa pela forma de comunicar. Então, se eu quero te falar algo e que isso, de fato, às vezes não é tão interessante, eu acho que eu tenho como falar isso para você, só que de uma maneira mais gentil, mais cuidadosa. Então, por exemplo, trazendo para a prática, né? Então, se eu vou falar para você, Cláudio, você como líder tem uma péssima comunicação com a sua equipe. A gente já teve problemas, reclamações, fizemos uma pesquisa aqui, um levantamento e apontou a comunicação como um ponto falho para você, que você não é gentil no trato com as pessoas. E esse feedback vocês dão pro... Damos, totalmente. Às vezes a empresa... E como é que eles recebem isso, Michele? Tem gente que... Eles já são preparados para... eles vão fazer um trabalho aqui, tem algumas coisas que vocês... talvez não gostem que eles falem, mas é necessário. Já é feito um trabalho antes para vocês chegarem ou vocês chegam e vocês preparam o terreno? Existem duas situações. O que a gente mais encontra são empresas que lidam às claras, que elas são transparentes com os líderes, gestores, com as pessoas que estão passando por esse processo de treinamento na comunicação. Então essas empresas vão falar, Michele, você vai chamar o Cláudio agora, né? E nós precisamos trabalhar a arrogância dele. Então, ele tem um ponto em que os liderados dele nos trouxeram, ou que a liderança dele nos trouxeram, que você precisa trabalhar a arrogância dele ao apresentar os projetos. Por exemplo. Então, a maioria das empresas é assim, né? Então, ela trabalha essa transparência. Então, o Cláudio já vai para o processo de treinamento sabendo que ele precisa ser mais humilde. Né, trabalhar uma comunicação mais gentil, né? Então, por exemplo, agora tem empresas que não trabalham de maneira tão transparente. Então, elas vão chegar e vão falar, olha, o Cláudio, ele é um pouco arrogante no trato com as pessoas, tanto com os liderados, com a alta liderança, por exemplo, quem está acima dele. Então, você precisa dar um jeito de trabalhar isso no Cláudio para que a gente... avance com ele, senão é um talento que a gente não vai conseguir reter aqui na empresa, por exemplo. E aí a gente constrói, aí a gente passa, aí o trabalho de autoconhecimento, esse trabalho de assessment que a gente faz com o outro, ele acaba sendo um pouco mais profundo, porque você tem que fazer o outro enxergar aquilo que a empresa não quer, que diga que foi ela que enxergou e que viu, entendeu? Aí é mais desafiador. Mas se a empresa tá, pelo menos contratando vocês para estar fazendo isso, você concorda comigo que a pessoa que está recebendo isso tem que receber de forma positiva? Sim, a maioria recebe de forma positiva. Você entendeu? Porque ela está investindo na pessoa. E muita gente agradece a própria empresa por passar por esse processo. A gente encontra resistências, isso é natural. Então a gente encontra, poxa, mas eu não preciso fazer isso, poxa, isso não é para mim, por que eu tô aqui? A gente encontra sim resistência. Já ocorreu acho que 2 casos de pessoas que não avançaram no processo. Não quiseram, né? Não avançaram mesmo. Porque elas não quiseram. Não quiseram. Não, isso não é pra mim,
não quero mexer nisso, não quero trabalhar com isso. Porque deve ter outras coisas por trás. Por trás. E aí a gente, até quando há casos assim de resistência, a gente sempre vê se há um psicólogo na empresa, sim, ou se a pessoa tem um psicólogo que já trabalha fora, né? Então, e a grande maioria que já tem um suporte psicológico, tanto pessoal ali por fora ou por parte da empresa, ela acaba evoluindo muito mais no processo. Sim. Né? Porque a gente trabalha com objetivos ali. Vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. Né? Então, aí a gente tem constrói um planejamento personalizado para aquela pessoa, para desenvolvê-la justamente para alcançar esse objetivo. Legal, Michele. A gente está se encaminhando no final desse bate-papo. Que pena, muito gostoso bater papo com você. Enriquecedor, viu, Michele? Muito. Eu agradeço muito. E eu posso te falar uma coisa? Pode, Cláudio, antes claro. de você encerrar, eu queria te agradecer por estar falando disso. Sabe, porque eu sempre que eu vou em vários lugares, as pessoas só falam comigo da televisão, porque eu ainda tenho isso muito enraizado em mim. Tem gente que nem sabe que da televisão eu saí, então as pessoas ficam muito nisso. E eu tenho esse trabalho há 10 anos. Fico muito feliz com isso. E que é difícil às vezes eu falar só sobre isso, e eu tive uma oportunidade grande de falar aqui com você, então eu te agradeço. Obrigada. Legal. Eu também agradeço. A gente, acho que a energia fez a gente se encontrar, né? Com certeza. Aqui, e deu tudo certo hoje, né? Deu, graças a Deus, que bom. Não deu nada errado e tal. Você foi viajar, depois eu fui viajar, a gente ficou nessa... Exato, mas eu agradeço muito. Queria que você deixasse aí uma mensagem pro pessoal aí que está assistindo a gente, até a parte empresarial, ou algum toque que você queira dar aí, para deixar a Michele aqui no nosso podcast. Já que a gente está falando de comunicação, eu queria que as pessoas observassem a comunicação delas, né? Será que no dia a dia vocês estão tendo uma comunicação gentil com vocês? Né, que é essa comunicação intrapessoal, você com você mesmo, e essa comunicação gentil com o outro, né? Então, acho que se a gente trouxer para o nosso dia a dia palavras mais gentis, uma comunicação mais positiva, eu tenho certeza que o seu dia vai ser melhor, o dia das pessoas do seu entorno vai ser melhor, o da sua empresa. Tenho certeza que se você investir nessa comunicação, você e a sua empresa vão se desenvolver muito. Legal. Curta, siga e compartilhe, e ative as notificações. Obrigado, Obrigada, Cláudio, foi um prazer.